Olá a todos, sou Kátia. Estamos aqui mais uma vez para fazermos uma reflexão sobre o Evangelho de Jesus. Na verdade, sobre as palavras de Jesus. Hoje eu trouxe aqui um tema falando sobre o que fala do olhar. Mas não é simplesmente o olhar físico, mas o olhar espiritual. Vou ler aqui um capítulo do capítulo 6 de Mateus, no versículo 22 e 23, que fala o seguinte. Então Jesus falou de maneira simbólica. Os olhos são como uma luz para o corpo. Se os seus olhos forem bons, o corpo todo estará em luz. Mas se seus olhos forem maus, o seu corpo todo ficará na escuridão. Assim, se a luz que você tem se transformar em escuridão, como será terrível essa escuridão? O que será que ele quis dizer com isso, né? Claro que ele não se referiu à questão dos olhos físicos, daquilo que a gente enxerga fisicamente ou daquilo que a gente não enxerga. Não é exatamente isso. Jesus, nessa passagem, ele quis realmente, como diz aquela frase, os olhos são os espelhos da nossa alma. Nós vivemos sempre com o olhar, né, de acordo com os olhos, de acordo com o que nós vemos no que está à nossa volta, de acordo com o nosso ponto de vista. Tudo é uma questão de ponto de vista. A paisagem externa, muitas vezes, ela muda de acordo com o que a gente vê ou de acordo com o nosso humor. Podemos dizer que é mais ou menos assim. Quando nós acordamos de manhã, nós escolhemos ou a roupa nós vamos vestir. Olhamos para o tempo, às vezes depende muito do nosso humor, ou se está frio ou se está calor. O nosso humor é mais ou menos assim. A gente escolhe exatamente o que a gente vai viver, o que a gente vai ver ao nosso redor, não é? Não devemos ser guiados pelas nossas emoções. Nós devemos ser guiados pelo que a gente sente, não é verdade? E nós escolhemos esses sentimentos. Se eu vou estar feliz, se eu vou estar triste, se eu vou estar magoado, se eu vou estar contente. Independente dos meus olhos ver um dia nublado, eu vou estar feliz. Ou de ver um dia ensolarado, não exatamente tomar essa atenção para minha alegria e felicidade e contentamento só se baseando no externo, não é? E é tão importante aquilo que os nossos olhos veem, que as perspectivas, inclusive o que nós olhamos e vemos no outro, nos muda também. Porque é tudo uma questão de perspectiva. Porque todas as pessoas, ou tudo à nossa volta, tem o lado bom e o lado ruim. É quando se olha um copo pela metade com água. Você pode olhar um copo meio vazio ou você pode olhar um copo meio cheio. Essa perspectiva, ela muda. E se nós tivermos esses olhos ruins, maus, como cita Jesus na passagem, andaremos em trevas. Quando nós percebemos, quando nós usarmos o nosso olhar com olhos de crítica, com olhos de inveja, com olhos de malícia, com olhos de vingança, com olhos de medo, com olhos de ciúme, com olhos de rancor, com olhos da maldade, com olhos de preocupação, com olhos de mágoa. Por que Jesus afirmou, que os olhos maus geram escuridão?
tudo aquilo que se foca com intensidade ou consciência imprime-se na mente do observador e passa a ser parte da sua vida. A maldade em que há no olhar montará um cenário triste e aflitivo, em que a vida se desenhará logo mais. Então, seremos impulsionados pelas forças negativas acumuladas e projetamos também aquilo que se pensa. Então, tudo à nossa volta é materializado pelos nossos pensamentos. Então, quando se tem olhos maus para aquilo que está à nossa volta, qual é a projeção que nós vamos ter? Exatamente aquilo que nós pensarmos. Sim, se nós projetarmos uma maldade, o olho maldoso, ele fixa a maldade no outro. O olhar vingativo, o que ele faz? Ele prepara a vingança para você mesmo. O olhar medroso, ele gera pânico em quem assim acostumou-se a enxergar. O olhar de crítica formata as condições propícias ao cometimento do erro que tanto combatemos. O olhar invejoso, ele empobrece a vida de quem tem a cobiça na alma. Toda vez que ficamos tão preocupados em que o outro tem, não fazemos a nossa parte em melhorarmos a nossa própria vida, porque ficamos atentos e pensando como ele consegue, não é? Isso é inveja. Quem nunca? Nossa, como ele conseguiu? Até pensar desta maneira não há problema. O problema é quando se há maldade em pensar. Como ele conseguiu se ele não tem essa capacidade? Eu tenho essa capacidade e não conquistei. Então, isso sim é um olhar de inveja, né? O olhar doentio é terreno fértil para vírus e bactérias. O olhar agressivo fomenta violência para si próprio. O olhar preocupado é investimento nas situações que não queremos experimentar. Mas quando nós falamos no olhar preocupado, esse olhar, claro, não é só o olhar da crítica, o olhar às vezes preocupado com a melhoria, um pai que se preocupa com as ações do filho, isso é um olhar preocupado e aceitável, porque é uma preocupação do pai com o seu filho. Não é exatamente este olhar a que me refiro, né? E nós teremos bons olhos quando aprendermos a ver o bem que há em toda parte, não é? Muitas vezes a felicidade depende principalmente desse olhar, porque a felicidade ela vem de dentro para fora. Então, aquilo que eu expresso de dentro de mim vai me fazer ser mais feliz. Quando eu olho para as coisas com outro prisma, com um olhar positivo, com bons olhos, eu tenho mais tendência a ser feliz e a passar melhor pelas dificuldades da vida, né? Vamos aprender com Jesus. Jesus sempre teve bons olhos para nós, porque ele disse, vós sois deuses. O Mestre nos percebe como luz do mundo e se refere a nós como sal da terra. Esse é o olhar de Jesus. Então, vamos aprender com ele, termos bons olhos, principalmente a todos que estão à nossa volta. Primeiramente, os bons olhos, eles devem focar em nós próprios. O que eu tenho de bom? O que eu tenho de melhor? Isso se refere ao auto-amor. Muitos de nós não percebemos, mas nos colocamos numa posição inferior. E isso nos faz acharmos, aí entramos nas crenças limitantes, que não somos capazes de conquistas, de melhorarmos a nossa própria vida, de termos conquistas espirituais, conquistas emocionais, conquistas materiais. Sempre há possibilidade. Então, além de termos bons olhos aos outros, ao que nos cerca, temos que ter bons olhos a nós e nos amarmos.
do nosso corpo físico, do nosso material, né? Do nosso corpo físico, do nosso espiritual, mas também do nosso corpo físico, que ele é o nosso invólucro, onde está a nossa alma. Então devemos cuidar da nossa aparência, né? Da nossa saúde, independente da nossa idade. Temos esse amor dentro de nós. Quando amamos a nós mesmos, somos capazes de passar esse amor aos outros. E todos aqueles que estão à nossa volta são contagiados por esse amor e percebem esse amor. Voltando aos bons olhos, olhai as virtudes que cada um tem. Todos temos virtudes, não temos? Não há bondade sem defeito, diz aquela frase, né? Os bons olhos, eles projetam sobre as pessoas situações. Não nos interessa apenas ver essa maldade nas pessoas, porque isso me torna mal e não me ajuda a ter um bom relacionamento com esse alguém. Então, é importante procurar lidar melhor com a pessoa, com o que a pessoa tem de oferecer de bom para nós, porque isso vai me trazer alegria, vai facilitar a comunicação que preciso manter com ela. Então, se você tem alguém no seu relacionamento que você julga, que não olha com bons olhos, então por que não passar a olhar o lado bom? Com certeza, esta energia que você vai emanar de bondade também irá influenciar esta pessoa e ela também irá mudar o comportamento em relação a você. Claro, teremos que trabalhar o orgulho para fazermos isso, mas isso é um processo de evolução e é isso que estamos fazendo aqui nessa existência. Evoluir sempre. Então, quando valorizo os aspectos positivos que essa pessoa tem, procuro usar avidamente. Mantenho o relacionamento dentro do que há melhor dela. E aí, gente, é isso. Vai despertar o melhor dela, vai despertar o bem nela. Fatalmente, ela vai te responder com a mesma moeda. Não é verdade? Sempre falamos que o comportamento dos outros depende do meu. E não é verdade isso? Quando tratamos as pessoas com amor, com cordialidade, com educação, nós temos isso em troca. Sim, mesmo que a pessoa seja uma pessoa que tenha essa agressividade, né? Que seja uma pessoa mais fechada, ela irá perceber energeticamente esse amor e essa bondade que há dentro de você. Isso, então vamos pensar mais isso. Então, por esse princípio, quando deparar com um obstáculo, enxergue como oportunidades de crescimento sua para lidar com essas adversidades e também vai colaborar com o outro. Quando a doença se instala, perceba que é hora de aprimorar a saúde. Toda a questão de saúde que ocorre conosco, claro, foi consequência de algo que não fiz, ou que fiz de maneira exagerada. E aí, o corpo te fala, preste atenção na sua saúde, zele mais pela sua saúde. Nada de fazer da enfermidade uma sentença de morte, mas sim vê-la como melhoria da sua qualidade de vida. Fazer exercício, melhorar a alimentação. Quando se há uma perda do emprego, então vejo a ocasião de melhorar profissionalmente, de buscar uma nova colocação, de ressignificação em sua vida profissional. Não me vendo como derrotado, né? E se qualificando para novas possibilidades. Esse olhar, esse bom olhar, vai trazer a verdadeira felicidade. Lembrando, a felicidade é olhar as coisas com bons olhos, vindo de dentro para fora, pensando que as boas possibilidades e oportunidades em sua vida virão. Claro,
sempre mãos às obras, não sentado esperando com que as coisas venham, mas sim lembrando que um projeto, que um bom resultado, que alegrias, que saúde, que melhorias em sua vida, primeiro se forma onde? De uma vontade. Depois ela passa ao pensamento. Aí você concretiza, né? Tem que haver, para que a gente busque, para que a gente conquiste, uma congruência entre o que você sente, entre o que você pensa e entre o que você executa. Não só fique, eu gostaria muito disso. Isso vai te trazer o resultado que você precisa? É o começo. Eu gostaria muito desta conquista e penso, como posso fazer para conquistar essa melhoria na minha saúde, essa melhoria na minha questão espiritual também, né? Porque o ser, para ser verdadeiramente feliz, ele tem que estar com todos os seus âmbitos em equilíbrio. O físico, o mental, o espiritual, o emocional. É fácil? Não é fácil. Mas quem disse que seria fácil? E tudo que a gente conquista, que a gente busca, que tem mais desafios, quando a gente chega no desafio final e vemos todo o nosso esforço de chegar a essa conquista, ela é muito mais valorosa, não é? A gente dá muito mais valor àquilo que a gente conquista do que aquilo que a gente ganha de mão beijada, não é? Então, para finalizar, tenham bons olhos em tudo que vê ao seu redor. Policie-se os seus pensamentos. Vigia e ora. Quando perceber que dentro de você há um julgamento, uma crítica, pense, por que será que aquela pessoa está fazendo aquilo? Um exemplo simples, quando você estiver no trânsito, alguém passar com você, te cortar e passar correndo, não xingue, pense, por que será que aquela pessoa está correndo desse jeito? Será que ela está indo socorrer alguém? Será que ela está em desespero por algum motivo? Não julgue. Nós não podemos julgar, porque nós não conhecemos o outro de verdade. Não sabemos as dificuldades que ele está passando ou que levou ele a passar por aquilo e a agir daquela forma. Nós temos que lembrar que nós também somos falhos e nós também temos atitudes que poderemos ser julgados, não é? Então não faça a outro aquilo que você não deseja que façam para você. Então, meus irmãos, tenhamos bons olhos a todo momento. Levantemos sempre o pensamento a Deus e perguntemos, Pai, está correto isso? Que com certeza vocês irão, nós todos temos a resposta. É sempre assim, pedi e obtereis, mas peça com amor. Ele sempre nos dá aquilo que a gente precisa para a nossa evolução. Não só o que a gente deseja, nem sempre o que a gente deseja é o melhor para nós, mas Ele, o nosso Pai maior, sabe exatamente o que é bom para nós. Que Jesus nos abençoe e até uma próxima.